Senhor Jesus, Divino Mestre, espiritualidade amiga aqui presente, agradecemos por mais esta oportunidade, por mais um ensejo que se renova a cada semana, facilitando a nossa aprendizagem, nosso progresso aqui na Terra, crescendo nos recursos, pelo trabalho mediúnico, pelo trabalho na seara espírita, no cotidiano, para progredir. Pedimos amparo, inspiração para todos nós, para que o nosso estudo seja proveitoso, tenhamos aquelas intuições adequadas, que nos auxiliem no entendimento do assunto. O livro de Gênesis de Moisés, que temos estudado, com base no conteúdo espírita, que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, então vamos. Toda. Eu tô surdinha dessa vez, tô ficando, pode? Pode, vamos para cá. Tô ficando Vamos então dar continuidade ao nosso estudo do livro de Gênesis de Moisés, capítulo 2, e versículo 16. Então vamos fazer a leitura dos versículos aqui, a partir do versículo que estamos estudando, e mais alguns, para nós nos familiarizarmos com o texto. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado na terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, esse foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Muito bem, nós estamos estudando o versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Nós já começamos a estudar o assunto, comentamos alguns aspectos de toda árvore do jardim comerás livremente. Nós estamos aqui falando não mais de botânica, estamos falando aqui de pessoas, espíritos, estamos falando aqui de alimentação psíquica, daquela alimentação que se dá pela vibração, e nós automaticamente vamos recebendo as vibrações, as correntes de pensamento, elas permeiam a nossa mente, perpassam a nossa mente, e nós não sabemos qual a origem
desses pensamentos. Se são pensamentos nossos, se são pensamentos que são inspirados. Na verdade, a questão não é saber se são nossos ou se não são nossos. A questão é sabermos diferenciar a natureza, identificar a natureza boa ou má desses pensamentos e fazer a seleção. Isso é o que importa para nós. Porque não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai. O que vai sair vai, muitas vezes, estar de acordo com as ideias. Não, sempre o que sai está de acordo com as ideias. Então, nós aqui estamos buscando melhorar a nossa produção automática, estudando o que estamos estudando, a doutrina espírita, o Evangelho, para que a nossa produção automática seja com base em novas ideias e novos ensinamentos. Estamos, então, aprendendo a identificar o bem e o mal, o certo e o errado, e com isso partimos para uma produção mais qualificada, porque para que pelo menos da nossa parte os outros recebam melhores pensamentos, melhores ideias, melhores exemplos, para que de nós para o próximo haja o fim do mal, digamos assim. Passemos a ser a árvore da vida, e não apenas a árvore do conhecimento do bem e do mal, da atividade intelectual apenas. Então, nós alimentamos de todo tipo de árvore para manter a vida. Aí, tanto do ponto de vista biológico, mas principalmente do ponto de vista psíquico. Estão falando aqui de vida mais alta, de vida mais qualificada, que é o que nos importa. Mas para vivificar no padrão superior, o alimento só é disponibilizado pela árvore da vida, que é a árvore do amor. Então por isso que nós temos Jesus como modelo e guia, porque Jesus é o padrão por excelência da árvore do amor. E ele é o nosso modelo e guia, o padrão a ser vivenciado, o padrão a ser imitado. Então, a árvore agradável à vista, que nós vamos estudar ou já estudamos anteriormente, ela produz um alimento nós já estudamos, se não me engano, certa árvore. Sim, já estudamos. Está no 9. Isso. Então é a árvore que disponibilizada pela misericórdia. Mas o nosso esforço hoje é o de saber adotar o cuidado na seleção e busca. Então, essa árvore que é agradável à vista é o ponto de relação magnética atrativa, de acordo com a sintonia e a vibração. Porque, de acordo com o grau de evolução do espírito, o agradável à vista varia. Certo? Sim. Mas para nós que já estamos nesse plano aqui de entendimento, de estudar mais aprofundadamente a doutrina espírita, nós temos que fazer aquela seleção, porque a árvore agradável à vista, muitas vezes, está de acordo com o desejo automático, o impulso automático. E nós não podemos mais trafegar no campo da vida seguindo impulsos automáticos antigos. Então, essa é a grande dificuldade para nós, o esforço
seletivo, porque nós temos muitos desejos extravagantes ainda. Nem todo agradável é lícito, né? Exatamente. Temos desejos extravagantes ainda. E cujo atendimento é agradável. O atendimento é agradável. Então, vícios. Por exemplo, o vício traz uma sensação agradável de euforia. Mas é bom? Sabemos que já não é bom mais. Os vícios são complicações. Aprendemos pela própria lei natural. Quem se vicia aí no campo da existência, nós constatamos o resultado triste da viciação. Certo? E é interessante, através do conhecimento, a gente vai abandonando os vícios. Sim, vai abandonando os vícios lentamente, mas vamos. O Kant, ele tem uma frase que, a princípio, parece que é estranha, mas fala bem a ver com o que está falando. Ele fala que a verdadeira liberdade é fazer o que não se quer. Dá a impressão, a pessoa só é livre, a pessoa só é livre quando faz o que não quer. A gente acha que liberdade é fazer o que quer, no conceito comum, né? Aí é liberdade é fácil. fazer o que quer. Pois é. Porque quando você faz o que não quer, você foge do vício. Sim. Você Você está tá domando. contrariando. Você está se contrariando. Meu desejo é esse, mas eu não vou fazer porque eu não quero. Né? É, Eu de vou certa, ceder. de certa forma, o que Kant está dizendo tem base no Paulo, né? Sim. O bem que Você ia eu falar. quero Que fazer, eu faço. Como é que é? o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. É, Meu automatismo sim. chamado natural, que é o automatismo de existências anteriores. Uhum. Então, esses desejos extravagantes para os vícios atendem perfeitamente a sensação do que é agradável, mas já não é bom mais, por causa das consequências. Geralmente, quando você atende aos desejos complexos, sempre tem espíritos que estão ali pegando carona e influenciando, incentivando e até exacerbando aquele desejo. Então essa é uma questão que é importante nós meditarmos sobre elas. Então nós às vezes selecionamos árvores que são amizades, que são árvores agradáveis à vista, mas não são boas para comida, ou seja, as ideias daquelas pessoas agradáveis à vista não são boas para a comida. Essa é a questão que nós temos que estar atentos, e o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. Para que a gente, inclusive, dê uma sinalização diferente para essas pessoas. Então, são aspectos importantes que nós vamos aí... nós já falamos aqui, ó, a primeira coisa que aparece é agradável à vista e chama a nossa atenção pelo interesse, pelos desejos automáticos que são agradáveis, mas não são bons. Então o desafio é separar o que é agradável do que é bom para comer. Por exemplo, doces e guloseimas, agradável, certo? Muito. É bom para comer? Quê? Doces e guloseimas Ah, tá. é agradável. São bons para comer? Aí Tem que comer com moderação. Senão, o organismo, a lei natural, biológica, vai responder de forma desagradável. Então é pedir o quê? Ter moderação no consumo dessas coisas, do que depois ter que ser obrigado
a parar e tomar medicações. Sim. Não é? Então, essa é a questão complexa da nossa atividade aqui na Terra. Aqui. Deixa eu ver se tem mais algum ponto importante aqui. E toda árvore do jardim comerás livremente. O jardim, ele contém o mínimo de recursos que precisamos de acordo com a fase evolutiva e necessidade na existência em termos de progresso e reajustamento. Então, quando os exilados vieram para a Terra, que a temática aqui gira em torno dos espíritos que foram degradados para cá, eles já tinham elaborado lá no mundo de origem um oásis. O jardim foi transformado em oásis. Como aqui na Terra nós já temos aí várias sociedades, vários países, o que nós vamos chamar aí do que vai ser a regeneração no futuro. São oásis. Então, por exemplo, vamos buscar aí o ranking aí dos 5 países mais felizes do mundo. Finlândia, por exemplo, que é o primeiro no ranking. Suécia. Finlândia. Tem se não me engano, a licença maternidade e paternidade são 14 meses. Puxa. Paternidade? Os 5 são a Finlândia, Dinamarca, Suíça. Suíça eu conhecia a Suíça. Noruega não tá, não? Acho que Noruega tá. Esses países aí, são 5. Então é o que vai ser a Terra na regeneração. Certo? A Holanda, por exemplo, já tem um sistema tão avançado. Você, por exemplo, vai para a Holanda, você compra um bilhete, um passe, para você andar no transporte coletivo o dia todo. Aí tem uma pessoa das minhas relações que comprou lá para andar, aí tinha lá um guarda, não sei o que tinha lá, que foi mostrar e falou, hã? Não, estou te mostrando, por que você está mostrando? Não precisa nem mostrar. Porque parte do pressuposto que todo mundo é correto, é honesto, vai comprar e vai usar. Puxa. Até animais abandonados lá não pode mais. A pessoa que abandona animal lá é punida. Então a gente vê que é uma sociedade que já se preocupa até com os animais. As cadeias são vazias. As cadeias são vazias. É o que nós entendemos como... E a preocupação deles é o bem coletivo. A gente tem uma visão totalmente distorcida daqui, quando a gente analisa isso. A gente acha que são materialistas. Não, porque quando fala em Holanda, você fala em droga. O que pessoas falam? Sim. Aquilo é libertinagem. Mas aqui, se você for fazer mas se você for fazer aqui uma porcentagem, aqui tem mais, né? Sim. Não. Sim. No Brasil não é a pátria do Evangelho? Coração do Mundo Segundo? Uma determinada obra? E nós não somos obrigados a aceitar todas as obras mediúnicas, não. Nós somos, tem um agir como Erasto. Vamos rejeitar 10 verdades porque adotar uma mentira. Essa ideia de Brasil, coração do mundo, Padre Evangelho, só existe aqui no Brasil, na comunidade espírita brasileira. Não existem comunicações. O mundo inteiro sabe disso. Não existem comunicações em grupos mediúnicos fora do Brasil que corroborem. E quando... É o ensino generalizado universal. Certo? Não temos dogma. E se algum espírito manifestar aí com desagrado porque nós falamos isso aqui, nós vamos correr com ele daqui.
Porque é nossa prerrogativa. Questionar. É nossa prerrogativa Uhum. para questionar. Então, qual sociedade estará mais próxima de ser a pátria do Evangelho? Por quê? Aqui É já. só lembrar da parábola samaritana. Porque, Aqui- exatamente, Exatamente. porque a sociedade está organizada. A sociedade está organizada, o bem-estar social está organizado. Então é mais fácil para aqueles espíritos Serem. E tá longe disso, não? serem evangelizados do que É. os que estamos aqui no Brasil viciados na criminalidade, em grande escala, abandonarmos de pronto essa tendência. E o caso que mais é grave. E o que é pior é que nós nos escondemos atrás do Evangelho para cometer os crimes. Pode falar, Luiz? É, Não, dentro do que você está falando em relação a essa ideologia, essa história do Brasil, pátria do Evangelho, o mais agravante é que alguns desses espíritos que falam isso, na hora de falar em política social, eles não são a favor, Não são a favor. Isso. sabe? Então aí que está Porque eles têm, existe aquele preconceito no Brasil que falar de política social, bem-estar social, fala de comunismo. É. Não. Finlândia, Dinamarca, Suíça, Suécia, Noruega não são comunistas. Não, São longe disso. Sociais-democratas. É. O Estado que visa o bem-estar social. Não é o que o Espiritismo visa? Bem-estar social? Nós já estudamos aqui várias questões. Sim. 930, meio de 5A, 916. Isso está concentrando com o que os espíritos vêm preparar, não é? Questão 916, não é? Nós repetimos aqui. Os espíritos vêm preparar esse tipo de sociedade. Olha aqui, 916. Ó, final da 916. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos os homens a quem falta o necessário, o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. Então os espíritos estão incumbidos de preparar uma sociedade melhor. Porque o que trouxe os exilados para a Terra foi que lá no mundo queria avançar para uma sociedade melhor, eles não queriam. Queriam manter lá naquela sociedade a lei do mais forte, que é o que está sendo alimentado de novo hoje na Terra, a lei do mais forte. Tem 3 lideranças hoje no mundo complexas aí que querem impor a lei do mais forte. Sim. Eu vou citar os países: Estados Unidos, tudo aquilo que Rússia e Israel, para ficar nos 3. Estão impondo a lei do mais forte sobre as comunidades mais fracas. É como está a contramão do que nós lemos aqui. O forte deve ser o amparo do fraco. Os Espíritos repetem isso várias vezes no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque esses que estão mantendo a Terra no retrocesso é que vão sair. É que vão sair da Terra. Que são os que saíram do mundo de origem. Está aqui nós estamos lidando aqui com o assunto dos exilados. Então, aqui no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram em outros mundos, de onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Então são excluídos.
capítulo 3, item 14. Que é o movimento que está acontecendo na Terra agora, de exclusão, de expulsão. Esses países mais adiantados já não aconteceu a exclusão? Não, porque de vez em quando você vê que lá acontece algum atentado. É raro, mas acontece. De vez em quando acontece lá. Mas não está mais perto do que a gente? Claro que estão mais perto Né? que a gente. Então como? Até as prisões lá são diferentes. As prisões lá são bem diferentes das Então, nossas aqui prisões. não Você não vai fala ser que- parte do evangelho, não. Acabando de depurar. Está muito longe Oi? disso. Nem Crente 300 anos. acabando de depurar. Sim. Longe tá, Eles mas que estão vai acabando. ser, Acabando de depurar. que vai ser pátria, você acha que o mundo vai ser melhor, mas o mundo vai regenerar, ué. Vai regenerar. Quem não Eu quiser, falo que o vai Brasil pra não fora. vai ser o primeiro. Ah, bom, quem vai ser? Vai ser primeiro o quê? Mas isso não é Parte do importante. evangelho. Mas isso não é importante. Gente, deixa esse Não, esquece eu isso. sei, não é que tem importância. É que é o que é dito. Não, porque aqui, Eu acho que não é vai porque acontecer. aqui Vai criou-se, ser. a partir dessa obra, criou-se um ufanismo de É. que no Brasil, Exatamente. certo? O Brasil vai. Tudo bem, o Brasil até pode ser o país hoje em que mais divulga o evangelho, Uhum. mas não é o que mais pratica. Não. É, Nós não. estamos dizendo é isso. Existe uma confusão. É isso? As pessoas confundem o bem-estar social com outras coisas. Essencialmente cristão, mas com É. atitudes anticristãs. Exato, exatamente. É Então, isso que Jesus veio combater. Jesus veio combater esse estado de coisas. 2000 anos atrás. Não é falar, é fazer. Exatamente, falar, não, é você fazer. fica caladinho e faz trem certo. É. Então, você tem religião nenhuma. Exato. Isso mesmo. O Luiz Você tem mesmo, religião. o Luiz mesmo citou a passagem que Jesus fala que as prostitutas sentarão primeiro que vós no reino dos céus, mais ou menos isso, falando com os fariseus. É. Nossa, Certo? uma afronta, hein? Mas o grupo de Israel naquele tempo ainda tinha muitos exilados. E até que Jesus foi lá para isso, né? Foi lá para isso. Eu vim pelos Certo? aprendidos da casa de Israel. Pelas ovelhas. Quem foi lá? Jesus, Ele fala. Mateus 14, Eu vim 16. primeiro pelas ovelhas É. perdidas da casa de Israel. Ó, Mateus 4,16, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então aqui, ó, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Quem são esses aqui? Os que estavam na terra evoluindo quando os exilados chegaram. Não tinham conhecimento de nada. Então, quando Jesus chegou, eles viram uma grande luz, sem saber o que era aquilo. Certo? Agora, o segundo grupo. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Qual que é a região? Os que estavam assentados na treva da ignorância natural. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. O povo que estava assentado na ignorância natural, da nulidade moral, certo? Nulidade moral, fazendo o que aprendeu a fazer ao longo da evolução. Espíritos novos. Tem dois grupos aí? Na infância Tem. o outro grupo. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte. Região e sombra da morte, o que é a morte? A morte, do ponto de vista espírita, espiritual, é a morte pela reencarnação. Por exemplo, você precisa de reencarnação porque você não desenvolveu o amor, mantém os sentimentos torpes. Então precisa de morrer na reencarnação. Porque a reencarnação impõe o quê? Esquecimento do passado. Então nós estamos no corpo mortos. Por quê? Não sabemos de onde viemos, o que somos, nem para onde vamos, esquecendo o que fizemos, duvidamos que somos imortais, que existe vida após a morte. Então nós estamos mortos. Mortos, percebeu?
mortos. Esses aqui estavam na região da sombra da morte. São os espíritos que vieram em expiação. Ô, Júlio, Certo? além dessa explicação, Ué, nós a gente viemos poderia... dessa. Nós viemos de outro orbe. Nós estamos pelejando aqui até hoje. Poderia sugerir também um grupamento de novo em risco para outra deportação? Não, Outro degredo? já foram. Se não foram, vão. Uhum. Cúpula do nazismo. A cúpula do fascismo. Liderança, né? Cúpula do stalinismo. Certo? Os que estão mantendo a guerra na Terra ainda, o interesse egoístico e de orgulho, de raça, ainda tem na Terra ainda. Querem fazer limpeza étnica. Não tem os que estão querendo desocupar a faixa de Gaza para construir lá Sim. resorts? Resort. Limpeza étnica. Tirar o povo da sua terra para atender o interesse, pessoal. Absurdo, né? Então, esse tipo de mentalidade é que está sendo banida da Terra. Utilitarista, consumista, exclusivista, dissociativa, disruptiva. Porque nós acabamos de ler aqui, gente. Vamos repetir? Bom, Acabamos de ler. No Brasil, no século XIX, havia uma proposta de que em 3 décadas eles iam clarear a população brasileira. Nós acabamos de ler. Né? Acabamos de ler na questão 916, ó. Jogar água sanitária. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum. Acabamos de ler. Auxiliando-os reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo de solidariedade. Se vocês me provarem que esses 3 exemplos que eu dei aqui estão querendo implantar solidariedade na Terra, eu vou fechar isso aqui, então vamos embora para casa. E provarem. Então, forte será o amparo e não o opressor do fraco. Gente, precisa desenhar? Quando você pega Israel e faixa de Gaza, então forte será o amparo e não o opressor do fraco. Sim. Ou quando você pega a Rússia e a Ucrânia, Rússia e Armênia, então forte será o amparo e não a pessoa do fraco, e não mais serão vistos os homens a quem falta o indispensável. Porque todos praticarão a lei de justiça. Qual que é a lei de justiça? A lei de Deus. Ah, eu não sei qual que é a lei de justiça, não. 10 mandamentos. 10 mandamentos, lei de justiça. Esse é o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. Então os espíritos manifestaram desde 1859, quando Kardec fez a codificação, e que se manifestam até hoje, os espíritos sintonizados com isso aqui estão incumbidos de preparar esse reinado do bem. Qualquer um que manifestar e falando que isso aqui é mentira, a gente põe para correr. E nós aqui estamos trabalhando com ela, nós vamos pôr para correr. Como já fizemos aqui com o espírito que estava questionando Kardec aqui, vocês se recordam? Que é falso profeta. Certo? Porque o espiritismo, para mim, é o padrão mais alto de filosofia de vida que nós temos na Terra hoje. É o humanismo qualificado. O que é o humanismo qualificado? Não é o humanismo materialista, não. É o humanismo que engloba todos esses preceitos aqui, ó. Deus, Jesus, Espírito, evolução, reencarnação, pluralidade dos mundos, imortalidade, influência dos espíritos na nossa vida. É o humanismo qualificado. Agora, há quem não concorde, mas nós espíritas não podemos discordar dos espíritos. Nós estaremos sendo disruptivos no movimento espírita.
Então, porque nós estamos estudando um assunto aqui, eu vou repetir, que é a parábola da queda do paraíso, espíritos que vieram de um local que se tornaria o paraíso, o Éden, porque estavam complicando lá. Certo? Então, lá, por exemplo, aqui nós temos que ter lei para proteger as mulheres. Sim. No Brasil, pátria do Evangelho Coração do Mundo. É onde ocorre mais homicídio de mulheres e transgênero no mundo. E a boa parte não concorda com essas leis, né? Nós somos contra essas leis. Então, são espíritos que estão dando a Deus a terra. Dando a Deus a terra. Então, se nós não concordamos com isso, nós somos baba. E eu vou falar com vocês mais. Ó. Questão 795 do Livro dos Espíritos. 795. Progresso da legislação humana. Vamos lá? 794. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Porque as leis naturais são as leis de Deus, tá? Eu falo aqui e repito sempre. As leis de Deus bastam para reger e regular a sociedade. Os 10 mandamentos. Não fala aqui sempre? Olha o que os Espíritos estão dizendo. Kardec perguntou. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, que são as leis de Deus? Sem o concurso das leis humanas? Poderia, se todos compreendessem, se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar. E elas bastariam. Quisesse praticar. Amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como a si mesmo, não matarás, não cobiçarás, não prestarás falso testemunho. E elas bastariam. Nós nos repetimos aqui sempre no nosso estudo, que as leis de Deus bastam. A sociedade, porém, tem suas exigências, são-lhe necessárias leis especiais. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Aí o Kardec aprofunda mais. Nas épocas de barbaria, são os mais fortes que fazem as leis e eles as fizeram para si. É mais aí. 916, vamos voltar na 916? Porque a gente estuda o Espiritismo é assim, é conjugando. Vamos repetir? 916, vamos voltar lá? 916. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Por exemplo, o feminicídio. Nós já chegamos à conclusão que ele já se tornou hediondo o suficiente? Parece que não. Não. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que isso compreensível se fizesse necessidade de extirpar. Nós não chegamos a essa dedução ainda. Então, por isso que está tendo escalada. Até quando nós vamos... Certo? Vai acabar porque eles vão sendo retirados. Vão sendo retirados. É o único jeito. É o único jeito. Senão não acaba. É só ter paciência. Ó, os homens, quando se houverem despojados do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum. Auxiliando reciprocamente. O feminicídio é mal ou não é? Péssimo. Despojado, qual é o sentimento que leva um homem a matar a mulher? Não é o egoísmo? Os homens, quando se houver despojado do egoísmo, que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então o forte será o amparo e não o opressor do fraco. Vamos voltar lá? Nas épocas de barbaria, são os mais fortes que fazem as leis e eles as fizeram para si. Então, na Terra temos liderança que querem continuar
impondo a lei do mais forte segundo o seu interesse particular. Até quando? Certo? Até quando, né? Como o Luiz disse aí, vão sendo retirados. A proporção que os homens, nas épocas de barbaria, são os mais fortes que fazem as leis e eles as fizeram para si. A proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproximam da vera justiça, que são as leis de Deus, tanto menos instáveis são as leis humanas. Isto é, tanto mais estáveis se vão tornando, conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Tá? 796. Aí tem um comentário de Kardec. Nós não vamos ler aqui não, para não cansar. 796. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Não é o que está acontecendo? Então, uma sociedade depravada precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que de lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Aí nós vamos lembrar de Kardec: a educação é a arte de formar caracteres, e a educação é o conjunto dos atos adquiridos. Allan Kardec, continuando então. Então, nós estamos estudando aqui um assunto muito sério. Então nós vemos países que estão mais avançados do que nós nisso, nós jogamos pedra. Ao invés de ter como modelo. Porque nós aprendemos, quem estuda o livro Roteiro de Emmanuel, aprende que cada país tem uma lição a ensinar para os outros. O Brasil seria o Evangelho. Mas quando, no mundo hoje que a informação está disponível para todos instantaneamente, os que olham o Brasil lá de fora, veem o Brasil como modelo de Evangelho, tem que fazer esse questionamento. Nem nós aqui dentro vê. Exatamente. Ainda mais, né, lá de fora. Então, nós ainda temos muito que aprender com os outros povos. Então, Emmanuel vai dizer no livro Roteiro que nós aprendemos disciplina na China. Na China o povo taca pedra na China, não taca? Aprendemos disciplina na China, técnica na Alemanha, educação era na Inglaterra, se não me engano. E vai por aí, está no livro Roteiro. Porque os espíritos que estão reencarnados nesse país, lá estão com a permissão de Jesus. Não é a revelia de Jesus, não. Nunca é. Aqui também. Aqui é a mesma coisa. E demandou. Mas nós sabemos que, pelo que parece, no Brasil estão os mais complicados, que precisam aprender Evangelho, com mais veemência. E a situação é tão difícil que a gente usa o Evangelho como arma de dominação, de enganação, de supremacia. Certo? Intimidação. Todos esses ingredientes aqui, amigos, são os ingredientes que trouxeram a turma de outro mundo para cá. Nós vamos estudar isso mais a fundo, porque eles só se alimentavam da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que significa isso? É ficar no patamar apenas do conhecimento do bem e do mal. Sabe identificar o bem e do mal, certo ou errado, mas não se corrige.
não se transforma, não corrige o mal em si, corrige o mal no outro. É o moralista, é o que joga pedra. Os fariseus. São os fariseus modernos. Os fariseus modernos. Então, nós ainda vamos entrar muito nesse assunto aqui, porque nós estamos começando a falar aqui dos exilados. Então, o jardim contém o mínimo de recursos que nós precisamos. Para os espíritos jovens, novos na evolução, o jardim, que era a terra primitiva, tinha o essencial, o até mais, para aqueles espíritos. Para os que vieram exilados, tinha o mínimo de recursos que eles precisavam. Porque lá eles já tinham transformado o jardim em oásis. O que é transformar o jardim em oásis? Vamos repetir? Você desenvolveu um calçado para andar no jardim que está cheio de espinho, formiga, escorpião. Então, para você não pisar no espinho, não pisar no escorpião, não pisar na formiga, ser picado, você desenvolveu um sapato, certo? Para não viver na caverna, você desenvolveu uma habitação. E antes você tinha que viver na caverna. Mas não tinha caverna para todo mundo, você tinha que disputar a caverna com o mais forte que conquistava a caverna. Às vezes tinha que disputar a caverna com fera. Era o jardim. Tinha que tomar banho na água gelada. Certo? Fomos transformando no oásis. Então nós inventamos shampoo, sabonete, chapinha para manter o cabelo bonitinho. Barbeador, entendeu? Air fryer, micro-ondas, televisão OLED 4K e vai por aí, entendeu? Isso aí que você está falando. Telefone celular. Telefone celular que permite nós gravarmos aqui o assunto. Óculos para enxergar bem, né? Relógio, isso é o jardim, isso é o oásis. Mas tudo isso que eles tinham desenvolvido lá estava sendo utilizado para dominação do mais fraco. Item de orgulho. Então tudo que já tem aqui já existiu em algum lugar. Já. Sim. Tudo já existe. Já existiu, Tudo já existe. Vai sendo transmitido pelos próprios elementos que vão entrando na corrente da evolução. Porque os mais adiantados auxiliam os outros por meio do contato social. Questão 779. Senão o progresso seria muito lento. A pessoa, se cada mundo tivesse que começar do zero. Se fosse só uma vida só. Fosse uma vida só. Não teria sentido nenhum. Aí é a lei do cão mesmo, do mais forte. Tinha que ser, ué. Nada, nós falamos, descobrimos. Nós descobrimos realmente, mas não inventamos. Já existia. Exatamente. A gente descobre. Descobre que já existia, né? A gente não inventa. Exatamente. Está preparado. Nós já falamos aqui do processo, por exemplo, o elemento veio lá por exemplo, a roda. A roda foi inventada tem muito tempo, né? Porque nós temos enxertias periódicas, tá? Essa que veio nessa época aqui da abertura da razão, parece que foi a principal, mas já tinha havido outras. Sempre tem, né? Sempre tem. Então, o elemento lá que já tinha lá o conhecimento da roda lá no subconsciente. Já veio de outro mundo para implantar aqui a roda, certo? Aí como é que os espíritos vão, por exemplo, como é que pode ser um processo para ele despertar para que conhecimento? Sonho. Ele está lá no mundo espiritual. Está sonhando na pedreira, por exemplo. Está lá na pedreira no mundo espiritual, né? Aí chega lá o mentor. Aí ele pega uma pedra lá e começa a desbastar aquela pedra, fazer ela redonda. E ele está vendo no sonho. Aí está vendo aqui, ó. Certo? Aí ele acorda, lembra daquilo.
Aí ele olha para uma pedra, ele lembra daquilo. Ele olha para a pedra e lembra daquilo. Aí ele começa a pegar uma outra pedra e começa devagarinho suja a roda. Devagarinho suja a roda. Então, o mais adiantado auxilia o menos adiantado pelo contato social, pela reencarnação. 2,17. O 2,16 era: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Morrerás é essa morte aqui, ó. Morto, região da sombra e da morte. Esquecimento do passado, transmigração, degredo, certo? Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Então isso aqui é um cerceamento. Os exilados vieram com amplas informações da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não amavam ainda. Porque o que os trouxe para cá foi que não amavam. Não queriam implantar solidariedade lá no outro mundo. Como a Terra de hoje. Tem muitos grupos querendo transformar a Terra num mundo melhor, mais solidário, com preservação do meio ambiente, com preservação das espécies. Não tem muitos grupos lutando para isso? Mas ainda tem um grupo dominante que não quer. O grupo, os mais fortes que dominam o poder econômico. E eles ainda não querem. Lucrar menos. Não querem fazer um sacrifício pessoal. Certo? Por que é difícil? Destruir o materialismo não é fácil não, amigos. Questão 799 do Livro dos Espíritos. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens se compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Então, o Espiritismo, os Espíritos, quando vêm nos dizer que eles estão aqui para preparar o advento desse mundo de solidariedade, eles estão também trabalhando para destruir o materialismo. Agora, qual que é a dificuldade de destruir o materialismo? É que o materialismo está sentado nos nossos corações. Os nossos desejos aqui mantêm o materialismo. A árvore é agradável à vista. A árvore boa para comida. O ter ainda é mais agradável para a comida do que o ser. E coletivamente nós não contentamos com pouco. Não temos moderação. Então, nós vamos exaurindo os recursos naturais do planeta. Pela sede de ter. Sede de consumo. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Vamos lembrar, na 913, aqui está dizendo que é uma das chagas da sociedade, certo? Aprofundar um pouco. 913. O estudo hoje lá de cima, do Evangelho, é mais ou menos sobre isso. O Espírito faz perguntas, como é que até hoje vocês... Dentre os vícios, falando dos vícios, certo? Dentre os vícios, qual que pode se considerar radical? Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos eles há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houver destruído
a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Então, o egoísmo, o que é que se contrapõe a que na Terra nós observemos a lei de Deus? O egoísmo. É o egoísmo, gente, que se contrapõe aos 10 mandamentos. Lembra que nós estudamos aqui que os 10 mandamentos não bastam? Deveriam bastar? Por que não basta? Por causa do egoísmo. Aí nós temos que criar leis para proteger os fracos dos mais egoístas, que os mais fortes são os mais egoístas. Os que querem dominar os mais fracos são os mais egoístas. Então nós temos que ter leis que protejam a coletividade dos mais egoístas. E são os mais fortes que utilizam, distorcem as leis. O Hitler, quando impôs o nazismo na Alemanha, ele impôs seguindo as leis da Constituição de Weimar, da República de Weimar. Ele não mudou a Constituição, não. Ele foi manipulando. Fez nada contra a lei. O povo foi aprovando. O povo foi aprovando. O povo gerou o monstro. Depois o monstro destruiu o povo. Isso. Porque o mal é o seu próprio remédio. O mal é o seu próprio remédio. Então, quando não tem educação, a lei natural faz o trabalho. O povo vai seguindo os impulsos, os desejos. Os educadores têm grande dificuldade em educar, os legisladores em legislar. Certo? Amigos, estudar Espiritismo é isso. Você estudar Espiritismo, ele tem que debulhar, fazer conjugação, raciocinar, não é? Fé raciocinada. Por isso nós temos que pensar bastante, estudar e pensar bastante. Então, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Então, cerceamento. Eles vieram para a Terra, tinham grande capacidade intelectual, grande conhecimento intelectivo, vieram para a Terra que não tinha nada. Nenhum tratado de filosofia ainda existia. Eles que trouxeram. Chegaram aqui e não tinha nada. Só tinha um jardim, caverna, árvore. É o que tinha. É o mínimo necessário para espíritos viciados. Podia ter facilidade. Certo? Eu lembro. Pois é. Podia ter facilidade. Então, lentamente, eles foram mudando sentimentos, o embate ali com os mais embrutecidos que eles. Aí foi, peraí, nós temos que criar uma lei para isso, essa barbárie aqui, temos que criar uma lei para isso aqui. Ó. Começaram a vir os códigos e tal, lei de Hammurabi, depois veio Moisés com o código divino. Ó. Essa aqui é a lei por excelência. Se vocês praticarem esse código aqui, vão resolver todos os males. Nós quisemos? Não. Aí veio Jesus para simplificar mais ele. Nós quisemos? Não. Veio o Espiritismo. Amai-vos e instruí. Nós estamos... Amai-vos e instruí-vos. Nós estamos querendo? Não. Mal instruído. Nós aqui estamos naquele assim, nós temos que querer conciliar o amai-vos com o destruí-vos. Nós queremos conciliar isso. O amai-vos os pares.
e destruir os que pensam diferente. Ou não é? Que Jesus nos abençoe e fiquemos com isso para meditar. Uai, não.